Oi, gente, tudo bom? Professora, como que é ser professora universitária? Professora, como que é isso pra você? Como é que foi a sua experiência? Como que você começou? A história é um pouquinho longa, mas eu vou contar um pouquinho e dar algumas dicas para quem quer começar com isso aqui e vai ser muito legal, vamos lá. Bem, vocês já devem ter visto eu falar que eu era muito tímida e eu morria de medo de falar em público. Não sei porque eu era tímida. Não sei, gente. Minha mãe sempre falou que eu fui muito extrovertida, fazia amizade fácil, mas dentro de mim eu sempre tive muito medo, ficava suando. Talvez isso tenha começado na adolescência, tem que ir pra terapia, não sei, gente. Mas uma coisa que era muito interessante é que eu sempre gostei muito de estudar. Sempre quis muito, né? Tem muito essa questão da leitura na minha vida, do estudo, do aprendizado, do conhecimento. E uma coisa engraçada é que eu nunca quis ser professora, já era a primeira coisa. Porque tinha aquele estereótipo que os professores mesmo da sala de aula, né, do ensino médio, do ensino fundamental falavam, né, não tenho ninguém da minha família que era professora ou professora, e aí nunca pensei nisso. Tiveram outras amigas que foram para a área da pedagogia, né, mas eu nunca quis, e vocês já devem ter visto no Talkability Podcast. O Rael Policarpo me incentivou, me deu um livro, né, o que é jornalismo, do Clóvis Rossi, e foi ali que tudo começou, a paixão começou e eu fui pro jornalismo. Mas antes, quando eu estava no ensino médio, uma coisa muito curiosa aconteceu. Eu estava, gente, no ponto de ônibus de Praia Grande, que era a cidade que eu morava, e eu lembro que no intervalo, né, por algum motivo, acho que eu ficava estudando na escola à tarde também, porque era aquela coisa, né, de ter que passar na FUVEST, aí tinha o Enem, era alguma coisa assim, eu ficava o dia inteiro na escola, além do horário da aula, estudando, e eu lembro que tinha duas meninas que, eu estava no segundo ou terceiro do ensino médio, tinham duas meninas gêmeas que eu era colega, dava oi, elas estavam tipo no primeiro, né, no primeiro ano do ensino médio, e passou, eu não tinha muita amizade com elas, era mais de oi e tal. Em algum dia, assim, depois, talvez eu estivesse no terceiro ano do ensino médio, eu as encontrei no ônibus, a gente estava subindo no ônibus e as duas estavam lá, oi, Karina, tudo bom? E sabia muita coisa de mim, eu falei, ué, o que tá acontecendo? E ela sentada e ela falou, não sei o que, resumindo, elas acabaram falando, Karina, a gente sabe que você é boa aluna na escola, né? Muita gente fala muito bem de você, das suas notas, e nós duas estamos para bombar, para perder o ano. E o nosso pai pediu pra gente procurar alguma colega para ajudar a gente, para ter aula particular, para ter aula de reforço. E a gente lembrou de você. Eu falei, tá, mas eu não sei dar aula. Não, fala com meu pai e tal. Fui lá falar com o pai das meninas, das gêmeas. E o mais engraçado é que ele já conhecia o meu pai, que meu pai é músico, né? Era muito músico na cidade, e o pai dele gostava, né, do que meu pai fazia e tal, enfim. Acabou que eu fechei, gente. Foi muito interessante, porque eu já trabalhava, fazia alguns freelas de final de semana em parquinho de diversão, que depois, né, acabei trabalhando com isso um período antes do jornalismo. E eu, né, que eu fui, gente, fui dar aula de quê? Sou de humanas, eu fui dar aula de quê? Fui dar aula de matemática. Uma coisa que eu sabia era química, tá? Voltada à questão das ciências exatas e tal. Eu sabia química, eu entendia uma coisa que eu adorava, era hidrocarboneto. Era essas coisas de ligações químicas e tal. Eu ia muito mal em física e matemática era ok. E eu fui dar aula de matemática e foi a primeira experiência como professora que eu tive, que eu percebi que quanto mais eu conseguia falar o que eu sabia e conseguia ver que elas estavam aprendendo, elas fazendo exercícios, né, das apostilas, eu corrigia, eu via que eu também aprendia. E aí foi a primeira experiência que eu tive, eu tinha 16 anos, gente. E foi um período, uma passou, outra bombou, foi alguma coisa assim, mas, gente, o esforço foi feito. Quando elas perguntavam alguma coisa que eu não sabia, que eu não gostava, não tinha entendido, eu ia para casa estudar, perguntava ao professor e voltava na semana seguinte, ou era 2 ou 3 vezes na semana, que eu depois voltava com a resposta para as meninas. Enfim, foi uma experiência interessante que me ajudou em muitas coisas, né? Eu fui percebendo muitas coisas e tendo muitos insights nessa atividade. Mas passou, gente. Fui abrir minha agência,
fiz consultorias, comecei a fazer isso, e quando eu estava, né, próxima a entrar ao mestrado, um pouquinho antes de entrar no mestrado, ainda estava com a agência fazendo serviços de diagramação para clientes, eu recebi propostas de fazer consultorias. O que é isso, né? O cliente vinha com um problema de comunicação, um problema de marketing, eu fazia todo o planejamento de estruturação, entendia tudo o que estava acontecendo e dava uma resposta e mostrava o que ele poderia fazer. Eu não fazia mais. E nesse meio tempo vieram outras pessoas, por conta do meu grupo, né, que eu participava de networking, na época era o BNI, e vieram me pedir aulas, né, tanto para os funcionários quanto capacitação, e algumas aulas assim para pessoas que não são comunicadores e para pessoas que são comunicadores, porque eu já tinha feito pós-graduação e estava para entrar no mestrado. E aí eu comecei, gente, a dar aulas sob demanda. E não eram aulas particulares, tinham turmas pequenininhas, era presencial, e foi a primeira experiência que eu tive como professora, né? Podemos dizer que foi uma professora de cursos livres, e assim foi por um ano e pouquinho. Entrei no mestrado porque eu já queria a carreira de pesquisadora, eu já queria partir para essa outra carreira, mas ainda não estava muito no meu coração aquela questão de ser professora universitária, eu queria fazer a pesquisa. E ao longo do tempo do mestrado, eu fiz um estágio de docência que foi muito importante, né, na minha carreira, foi muito interessante, que foi numa disciplina na ECA USP, que foi de projetos de rádio, que eu fui professora assistente do professor Luciano Maluli. E, gente, aí meu coração, assim, foi pra dar aula. Meu coração bateu, assim, sabe? Eu realmente ajudei. Eu percebi que eu era extremamente útil para os alunos, porque eram projetos em rádio. Eu, por ser professora assistente, ajudei eles na pauta, ajudei na escolha de fontes, ajudei na edição, ajudei no programa, que era um programa ao vivo que ia. Na verdade, eles gravavam ao vivo, né, de uma vez só, não tinha cortes. E depois ia, na semana seguinte ou na outra, na Rádio USP, era o programa universitário, né? Universidade 93,7. E foi um aprendizado tão gostoso, foi tão bom, porque não foi só em projetos de rádio que eu ajudei. Tiveram outros alunos de outras disciplinas que estavam fazendo TCCs que precisavam do estúdio de rádio, por algum motivo no horário que eu estava lá, e acabei ajudando na parte jornalística, na construção das matérias, dos TCCs finais, enfim. Então aí eu percebi, eu falei, gente, é isso que eu quero. E eu comecei a fazer, continuei dando as aulas sob demanda e comecei a me mexer. Então a primeira dica que eu dou para você, se mexa. Se quer fazer aula, gente, estude, continue estudando e mostre que você sabe fazer aula, e mostre que você está fazendo aula, né? Então aqui no YouTube também é uma porta de entrada muito legal para a área de educação. E eu fiz isso, não só isso, né? Estava fazendo aula, tinha um estágio que era remunerado, era muito interessante. E surgiram oportunidades de palestras, que eram aulas que eu dava em universidades. E foi muito interessante que eu dei em algumas universidades e por uma indicação, que é a segunda dica que eu dou, tem uma boa rede de networking. No mestrado nós temos grupo de pesquisa, nós temos outros acompanhamentos, né, e conhecemos pessoas, interagimos assim de forma muito legal, sabe? O mestrado, o doutorado é um processo muito árduo, sabe? Não voltado só à questão de estudo, em todas as obrigações que nós discentes temos que ter, e um vai ajudando o outro, sabe? É uma força muito importante para que a gente, todos nós, né, que a gente consiga terminar esse processo, né, de aprendizado, de reflexão, que é a pós-graduação stricto sensu. E aí, por conta desse network, eu tenho uma amiga querida, assim, que é, nossa, uma irmã, uma amiga, assim, incrível, que ela ouviu, né, falar de uma oportunidade, de algo que eu tenho experiência, que é design gráfico e diagramação, e me indicou. Mas, gente, o indicar não é assim, vai lá que ela é boa e tal. Não, é uma porta de entrada. Então, foi só um nome, e aí eu fui falar com a coordenadora, né, falei com uma professora, e era pedido por impressa, né, a pessoa estava com pressa, precisando contratar um professor, por conta dessa disciplina que era muito específica, e a pessoa tinha que ter experiência, então eu levei todas as minhas revistas,
todos os jornais que eu diagramei, expliquei tudo para a coordenadora maravilhosa, Cris Almeida, e ela percebeu, né? Eu dei uma aula para ela, que a gente chama de aula teste. Então eu comecei a falar sobre a questão do design e tal. Ela falou, não, tá tudo bem, tudo certo, você começa, tipo, semana que vem. Eu falei, tá bom. E aí eu achei, gente, que fosse MEI, porque eu sou MEI, eu tenho MEI para dar aula, porque era o que eu já fazia, as consultorias e tal. Eu já tinha isso, né, eu tenho isso no meu KNAI do MEI. E ela falou, não, é CLT, carteira assinada. Eu falei, ué, normalmente nas universidades, né, que eu oferecia aulas, eu dava cursos pontuais, até mesmo de pós-graduação e tal, era eu que emitia a nota fiscal. E ela falou, não, é CLT. Então eu entrei, se não me engano, foi em 2019. Eu estava finalizando, assim, faltando 1 ou 2 meses, pouquinho tempinho para acabar o mestrado. Então essa era algo que eu tinha que ter. Eu tinha que ter entregue, pelo menos já ter a data da minha defesa do mestrado, da minha dissertação. Então, já fiz isso, já adiantei o que eu pude, né, porque eu já estava em vias de finalizar e comecei a dar aula. Então, já estava nesse processo, né, de banca, já estava entregue, tinha que entregar depois a correção final, mas já estava dando aula, sendo mestre nessa universidade, que eu fiquei 2 anos, exatamente, 2 anos e 1 mês nessa universidade. E foi muito importante para mim, e aí eu vou dar algumas outras dicas para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida voltada à docência, pode deixar aqui ou deixa no meu Instagram. E é isso, beijos e até o próximo vídeo.